Vamos para a parte 2, então, continuando, né, aqui na página 146, tá, gente? A gente vai falar da guerra Irã-Iraque, então, tá? Então, na parte 1, só para retomar, para vocês não esquecerem, falamos aí da Revolução Iraniana, que é a Revolução Islâmica. Tudo bem? Vamos lá. Então, da guerra Irã e Iraque, essa questão da guerra Irã e Iraque é bem complexa. Por quê? Né? O Irã e o Iraque são vizinhos, tá? E sempre tiveram aí momentos de tensão, e principalmente ao longo do século XX, onde mais ficou uma tensão entre eles. Quando eles foram firmados, né, vários acordos de paz, eles delimitaram algumas fronteiras entre alguns países e não teve sucesso. Quando chega na década de 70, o governo iraquiano apoiou os movimentos separatistas em províncias iranianas de maioria árabe e causa um rompimento diplomático entre as duas nações. Depois da Revolução Iraniana, o governo iraquiano passa a temer e esse processo revolucionário se espalhasse pela região. Então, assim, o governo do Iraque vê que lá no Irã tá tendo uma revolução. Eles falam, país vizinho, os caras vão tentar chegar aqui essa revolução. Ele começa com aquele medo, coloca então a população do Iraque contra o governo. O governo do Iraque também tinha interesse nos poços do petróleo da região de fronteira entre os dois países, mas estava a maioria na porção do território do Irã, certo? E aí, gente, aproveitando que estava numa instabilidade social e política, que estava lá por conta da Revolução Islâmica, em setembro de 1980, chega tropas iraquianas invadindo o Irã sob o mandato de um cara que vocês com certeza já ouviram falar. Um cara chamado Saddam Hussein. Esse cara mesmo. Ele era um ditador. Ele manda suas tropas invadir o Irã sem declarar nada, sem declarar uma guerra. Ele simplesmente chegou e invadiu. O conflito começa, então, entre os dois países e acaba se alastrando por todo o Golfo Pérsico, gente. E aí, logo lá, assim, desde lá do início de 80, que vai se estendendo, quando inicia o ano de 1988, vem um Conselho de Segurança da ONU e ele exigiu que cessasse fogo, para parar definitivamente com aquela guerra, né? A guerra vai ter vários custos para os dois países, né? Porque toda guerra tem custo e milhares de soldados vão morrer. A economia do país vai ficar totalmente prejudicada, né? E quando a gente vê o contexto da Guerra Fria junto, o Irã ele se encontrava isolado, porque a Revolução rejeitava ambos os blocos, né, dos dois lados. E o Iraque era aliado à União Soviética, mas também recebeu apoio financeiro dos Estados Unidos durante o conflito. Por quê? Porque ambos tinham um interesse na mesma coisa, o petróleo. Aí começa mais uma guerra. Desta guerra do Irã e Iraque vem a Guerra do Golfo. Professora, mas quanta guerra! Professora, de novo eu lembrei da Sabrina, como entre Estados Unidos. Sabrina, de novo os Estados Unidos vai estar aqui no Golfo. Olha só. Este conflito do Golfo envolve o Iraque também, né? Que ele foi lá na Guerra do Golfo. 1990, então, já estamos aqui, já 30 anos atrás. 1990, vai várias tropas iraquianas invadir um lugar chamado Kuwait, que acusando de manipular e causar baixa
no preço do petróleo, além de vendê-lo acima da cota estabelecida, que não podia vender tantos, vende por um valor menor, e a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, estabelece a cota. Então, não poderia, e eles estavam vendendo acima. Os Estados Unidos enviam as tropas para o Golfo Pérsico e o Conselho de Segurança da ONU decreta um boicote econômico ao Iraque. Então, a ONU vai falar, vamos boicotar aí, mano, vamos acabar aí, então, com esse negócio aí do Iraque, né, para ver se eles param com isso. A ONU pressiona o Iraque para se retirar da região de Kuwait, sob uma ameaça do uso da força, né, caso a determinação não fosse cumprida. Dizendo, então, que se vocês não saírem, não se retirar de Kuwait até 15 de janeiro de 1991, nós vamos usar as nossas forças. Como nada foi feito, 2 dias depois, né, que a ONU avisou, os estadunidenses, então, atacam o Iraque. E aí o conflito vai se estender também a Israel e a Arábia Saudita. E só foi finalizado com uma coalizão de 28 países liderado pelos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos lidera 28 países, né, para conseguir finalizar um pouco disso. Essas tropas vão invadir também lá Kuwait e ainda ocupado ao sul do Iraque, forçando então sua tropa, né, junto com o líder iraquiano, a assinar a paz, que vai levantar a bandeirinha branca. A Guerra do Golfo também tem, então, isso dos Estados Unidos, tá, Sabrina? É interessante, vale falar um pouco dessa Guerra do Golfo, né, que foi o primeiro conflito que foi transmitido ao vivo, gente. Então, tanto por rádio quanto por televisão, as pessoas conseguiam acompanhar este conflito, né? Conseguiam ver ao vivo. E na cobertura, né, midiátrica ficou bastante restrita aos locais e imagem, porque as tropas de coalizão ocidental permitiam. Eles deixavam. Vocês querem ver a guerra? Então vê. As reportagens, né? Algumas reportagens eram censuradas e aí passavam informações falsas para os jornalistas como verdadeiras, para que a opinião pública acabasse sendo favorável ao conflito, para ninguém falar mal daquela guerra. E o jornalista estadunidense John MacArthur, ele veio com uma parcialidade da cobertura dessa guerra e foi aí uma derrota para o jornalismo, porque ele foi tentar mostrar uma realidade e não podia, porque os Estados Unidos tinham que sair como um bonzinho. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Vou ver se eu consigo, né? Mostrar para vocês um pouquinho desta guerra do Golfo, né? Tanto por rádio quanto TV, vamos tentar acompanhar alguma coisa, né? Olha aqui, só para vocês repararem, né? O Jornal Nacional falando das primeiras imagens da Guerra do Golfo em 1991, Jornal Nacional. A guerra explode no Golfo Pérsico. A aviação aliada despeja uma chuva de bombas no Iraque na maior ofensiva aérea de todos os tempos. O Iraque transforma uma refinaria de petróleo da Arábia Saudita numa imensa fogueira no deserto. Os Estados Unidos exigem a rendição imediata de Saddam Hussein. O homem forte do Iraque chama o presidente dos Estados Unidos de demônio. Saddam Hussein desafia George Bush e promete confronto militar.
Um novo ataque aéreo começou há poucos minutos. Os aviões aliados avançam sobre o Kuwait ocupado. Os pilotos aliados já comemoram o sucesso do primeiro ataque contra o Iraque. Nossos repórteres nos Estados Unidos, na Europa e na fronteira da guerra dão as últimas notícias das batalhas no Golfo. O Jornal Nacional começa agora. As forças aliadas lideradas pelos Estados Unidos atacam há 23 horas o Iraque e o Kuwait ocupado. As bases dos mísseis iraquianos que poderiam atingir Israel foram arrasadas. Até agora, o único grande alvo aliado atingido foi uma refinaria de petróleo da Arábia Saudita. O Iraque diz que abateu 55 aviões. Os aliados reconhecem que perderam 3 aviões. O presidente George Bush disse que ainda é cedo para cantar vitória e exige que Saddam Hussein se renda e retire suas tropas do Kuwait. O mundo inteiro ficou sabendo do início da guerra pela televisão e acompanhou os primeiros sons da batalha pelo telefone. Desta base na Arábia Saudita, uma das maiores do mundo, decolou a esquadrilha do primeiro ataque. Caças bombardeiros F-15, tornados britânicos e caças sauditas e do Kuwait. Começava na madrugada o maior bombardeio aéreo da história. O correspondente da CNN, John Holliman, que está em Bagdá, assistiu o bombardeio da janela do hotel e contou emocionado pelo telefone o que estava acontecendo. As bombas continuaram a cair durante toda a madrugada. Depois a volta à base. Missão cumprida. O piloto conta numa entrevista a emoção do ataque. Todos estávamos muito excitados. Quando atravessamos a fronteira, vimos os alvos debaixo de nós. Meu Deus, era exatamente como no cinema. O fogo da artilharia, os caças no céu. De repente, começamos a bombardear. Tudo ficou muito mais real. Nossos alvos eram precisos. Foi uma mistura de emoções, excitação, apreensão e um pouco de medo. Durante o dia, o segundo ataque. E na volta à base, num clima de euforia, o recado no míssil. Para Saddam, com amor. A ordem do ataque a Bagdá chegou à base aérea na Arábia Saudita pelo fax escrita em código secreto. Faltavam poucos minutos para as 3 horas da manhã no Iraque. Começava a Operação Tempestade no deserto. Voando alto para evitar os canhões antiaéreos do Iraque, os aviões americanos e dos aliados iniciaram um ataque. Em Bagdá, os alvos estratégicos eram a estação ferroviária de Bagdá, o aeroporto, as torres de rádio e televisão, o prédio dos ministérios, a sede do partido Baath e o palácio do governo. Em outros pontos do Iraque, o bombardeio destruiu os mísseis que estavam apontados para Israel e instalações militares, como fábricas de armas químicas e usinas e centros de pesquisas nucleares. O Iraque reagiu ao ataque dos aliados com fogo antiaéreo. A resposta iraquiana foi considerada tímida pelos especialistas. Uma das principais reações do Iraque fracassou. O míssil disparado contra Riad, a capital da Arábia Saudita, errou o alvo. Os iraquianos atingiram pelo menos uma refinaria de petróleo na Arábia Saudita, a 10 quilômetros da fronteira com o Kuwait. Durante o dia, a refinaria continuava em chamas. Vocês repararam que da hora, meu? É uma puta surpresa pra vocês isso, porque, tipo assim, tudo que vocês estão aprendendo em história, vocês nunca poderiam ter visto a história ali ao vivo, né? Claro que vocês não eram nascidos ao vivo, mas, né, você vê o jornal mostrando, né? O jornal mostrando, contando a história ali. É uma coisa muito legal ver, né? Por conta da tecnologia, a gente consegue. Eu queria que vocês vissem alguma coisa também, tipo, da parte em rádio, mas não, acho que não tem não aqui. Mas é muito legal. E conforme a guerra passava, né, ia tendo outras coisas, né? Muito bacana. Bom, vamos continuar então. Aí vocês viram um pouquinho da Guerra do Golfo.
Eu acho que a apostila é tão pouquinho, fala tão pouquinho da Guerra do Golfo, que o vídeo que eu acabei de mostrar, eu acho que ensinou mais do que, do que a própria apostila, né? Vou dar uma parada nesta parte aqui, e aí eu vou para a terceira e última parte, que aí eu falo do Afeganistão, que também vem surpresa aí para vocês. Tudo bem? Vocês viram aí, então, tudo por conta do Saddam Hussein. O Saddam Hussein, meio que joga umas coisas aí para o George Bush que não gosta e o negócio vai atacar e o bicho vai ficar feio. Então já voltamos para a parte 3, beleza? Comenta aí, pode comentar, gente, o que vocês acharam aí dessa parte, tá bom? Beijo!